Olá, sou a Cláudia Fabiana de Jesus, tenho formação em psicologia e psicanálise lacaniana. O tema para a gente poder parar e pensar tem a ver com: você aprendeu a ter medos? Né? Você aprendeu a ter medos na sua vida? Quem que te ensinou a ter medos? Né? A gente fala tanto dessa questão do tema dos medos, mas alguns medos são, de alguma forma, fazem parte até da constituição do ser humano, né? O medo como uma forma de se defender, o medo como um sinal em que você precisa estar alerta diante de uma situação de perigo. Então, de alguma forma, o medo ele faz parte, sim, né, da nossa existência humana para poder ou você, no momento de perigo, ou atacar, né, ou fugir, tá? Agora, o que eu estou trazendo aqui tem a ver com os medos aprendidos, né? O quanto você aprendeu a ter medo de algumas coisas, né? E o quanto de repente você pode até repassar isso para uma outra geração. Então, se a gente for lembrar, o quanto a gente escuta, ou você já escutou, olha, o homem do saco vai te pegar, né? É, eu vou levar você no dentista e dá muito medo, porque vai não sei o que, vai machucar, tem um barulhinho do motor, né? Então, muitas vezes, o medo do adulto, ele passa, né, para uma criança, e aí a criança aprende a ter medo que vem do outro, né? Então, tem alguns medos que são aprendidos, e depois, quando a gente se torna adulto, a gente tem que olhar para isso e ver o quanto você quer abandonar alguns medos que foram aprendidos e você acredita naquele medo, né? Você continua olhando para aquilo com um medo ali tão primitivo do que você aprendeu há tanto tempo lá atrás na sua vida. Então pare e pense assim, o quanto tem medos que você aprendeu a ter, né? Isso pode vir das pessoas que estavam próximas de você, tem a ver com as suas vivências, né? Tem a ver também com a sua segurança diante de si, da vida, mas tem muitos medos que podem ser jogados fora, tem muitos medos que você pode deixar de ter porque você já cresceu, né? Olha para aquilo como uma fantasia, né? Então, que medos você aprendeu a ter e que você pode ou você se desafiar a desaprender a ter esses medos, né? Então, é um convite para a gente poder pensar sobre a relação com os medos aprendidos, né? Então, é diferente assim, você ensinar alguém a atravessar a rua e você ensinar, tem que olhar para cá, olhar para lá, tomar cuidado, ter calma, parar, né? Então, você não ensina a criança a ter medo de atravessar a rua, você ensina ela a atravessar a rua, né? Por exemplo, então, o quanto as pessoas, de alguma forma, elas colocam o medo primeiro, né? E não ensina ao enfrentamento das situações ou de questões do dia a dia, né? Então, vamos supor, um jovem que quer acampar e vai a primeira vez com os amigos, ele não tem medo de acampar, né? Mas de repente essa mãe, esse pai, esse cuidador, né? Com o medo dele, ele projeta isso nesse jovem e ele fala: eu tenho medo que você acampe, eu tenho medo de bicho, eu tenho medo de acontecer alguma coisa com você, né? Mas esse medo está baseado em quê? De repente esse jovem deixa de ter uma experiência de ir pelo medo do outro que impediu ele. Então, tomar cuidado para a gente não deixar o medo do outro interferir no seu medo, né? Senão você já tem os seus, você vai pegar o medo do outro e aí, né, daí aí é medo em cima de medo. Medo que faz parte aí do próprio enfrentamento, os medos aprendidos, né? Até essa questão do quantas notícias negativas a gente observa isso na sociedade atual.
estimula pessoas mais medrosas, assim, diante do seu viver, né? Então é um ponto importante. É você olhar para até para a qualidade dos seus medos e se deparar com isso e fazer algo melhor, assim. É como se você olhasse e falasse, mas peraí, qual é o medo aqui que é mais desnecessário, que eu posso abrir mão deles e poder tá mais à vontade com algumas situações, né? E de repente, se você tá contando, por exemplo, uma coisa para alguém, ou um sonho, um projeto, algo que você vai fazer, e de repente alguém que tá te escutando, né, vê isso de uma forma com medo ou impeditiva, né, que você toma cuidado para você não deixar você de viver suas experiências pelo medo do outro, né? Então, acho que é um ponto importante, né? Cuidar melhor aí do que você teme na sua vida, se o que você teme na sua vida é algo do campo da fantasia e é algo que você aprendeu a sentir, né? Que vem do outro. Então, vamos repensar, né? Quando uma criança tem medo do escuro, né? Vem dela, como esse adulto ensina essa criança a não ter mais medo do escuro, né? Ou coloca um abajur, ou ensina ela, ou coloca, né? Ou brinca com essa situação, coisa mais lúdica, né? Ou por que o escuro tem que dar medo, né? De alguma forma quebrando isso, né? Então, não deixe os medos aprendidos na sua vida lá atrás, ou até recente, né, continuar fazendo parte das suas escolhas, do seu dia a dia, né? Acho que é algo importante porque você pode ficar mais à vontade com muitas coisas se você diminuir ou, né, ou tirar alguns medos que foram aprendidos na sua vida. Então, muitos podem se desaprender a ter alguns medos, né? E que você possa usar o medo, né? Como um sinal realmente que faz parte aí do dia a dia, mas com bom senso, né? Com bom humor, né? Uma boa relação com o medo, né? Mas tire aqueles medos aprendidos que eles não servem mais para nada.